A paz do Senhor Jesus, irmão. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Que prazer imenso, meus queridos. Nós estamos juntos na gravação de mais um vídeo, tá bom? Deus te abençoe grandemente a tua vida, você que tem me acompanhado no canal. O meu muito obrigado. Fica aqui de coração minha gratidão a Deus por você ter me acompanhado, ter assistido os meus vídeos. Muito obrigado a você que se inscreveu, que deixa sempre o seu like e o seu comentário, tá bom? Deus te abençoe grandemente a tua vida. Minha oração é para que Deus te alcance com as suas poderosas e potentes mãos, abençoe tua casa, tua família, tá bom? E nós vamos hoje para esse vídeo, manhã de sexta-feira, chegando aí no final de mais uma semana aí, já aí seguindo para o meio do mês de maio já, né? Metade do mês de maio quase já aí, e nosso tempo passa rapidinho aí, e nós estamos aqui, mais uma vez, gratos a Deus inteiramente, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, tá bom? Hoje eu quero que você me acompanhe até o final. Nós estamos dando continuidade no nosso estudo acerca de escatologia, tá bom? Mais uma vez o canal Palavras Vivas, transmitindo conhecimento. Vamos lá então, falarmos mais uma vez, mais um pouco acerca de escatologia, acerca dos eventos escatológicos, acerca dos assuntos futuros, escatologia, estudo, conhecimento acerca, né, do futuro. Conhecimento acerca das coisas que vão acontecer no futuro. E só a Bíblia nos dá a base verdadeira, só a Bíblia é a fonte real de conhecimento sobre o que irá acontecer no futuro. E nós estamos falando acerca desses eventos escatológicos, na qual a Bíblia nos dá esses sinais. Deus nos deixou esses sinais através da sua palavra profética, nas quais nós não ficamos perdidos no tempo, mas sabemos que estamos diante de grandes acontecimentos, que em breve vai acontecer coisas grandes, coisas que vai mudar por completo a humanidade. E nós estamos diante desses eventos, estamos estudando aqui no canal Palavra Viva acerca desses assuntos. Já falamos aí, né, sobre a palavra profética, sobre a volta de Cristo, o grande acontecimento do futuro. E nós falamos por último ainda, né, sobre o tribunal de Cristo, né, sobre os acontecimentos, aqueles acontecimentos que irão acontecer na terra e acontecimentos que irão acontecer com a igreja já arrebatada. Nós falamos sobre o primeiro acontecimento que irá acontecer com a igreja quando ela for arrebatada, que é o tribunal de Cristo, a igreja, os que foram salvos em Cristo Jesus, tanto os que estavam vivos no momento do arrebatamento, como aqueles que estavam mortos, que ressuscitaram, todos esses passarão pelo tribunal de Cristo. Lembrando que o tribunal de Cristo não é um tribunal para julgar os nossos pecados, mas o tribunal de Cristo é um tribunal na qual as nossas obras passarão diante de Deus, passarão diante do Espírito Santo, que como fogo ele vai queimar as nossas obras. E as obras que foram feitas de prata, de ouro, né, pedras preciosas, essas obras elas não se queimam no fogo. Passa pelo fogo, não se queimam, mas as obras de madeira, obras de feno e de palha, obras que simbolizam, né, obras meramente humanas, da capacidade humana, essas obras passarão pelo fogo e não resistirão ao fogo. E as obras que forem de ouro, de prata, aqueles que tiverem essas obras simbolizadas pelo ouro e pela prata, receberão assim o seu galardão. Esse julgamento é o julgamento do tribunal de Cristo, que os salvos passarão. Esse é um evento escatológico que acontecerá logo após o arrebatamento e acontecerá com a igreja já arrebatada. Agora nós vamos falar sobre outro acontecimento que também não é na terra, que se dará também com a igreja arrebatada, que é as bodas do Cordeiro, as bodas de Cristo. A Bíblia fala sobre esse assunto escatológico, tá bom? E nós devemos estar atentos e vamos estudar com base bíblica, tudo aqui com base bíblica, com fundamento bíblico. E lembrando que nós não paramos aqui para abrir a Bíblia, para ler essas referências bíblicas, mas a gente fala aqui sobre as referências bíblicas, e os nossos irmãos que estiverem assistindo, quiserem acompanhar, os irmãos depois abram atentamente a Bíblia e leiam essas referências bíblicas na qual nós citamos aqui. Hoje, nosso estudo é sobre um grande evento escatológico que se dará no céu, que se chama as bodas do Cordeiro, tá bom? Nesse capítulo nós veremos o que irá acontecer quando Jesus, com a sua igreja já glorificada e coroada, entrar no céu. Que dia maravilhoso será esse, com a igreja já
glorificada, já coroada, já passou pelo tribunal de Cristo. Aqueles que tiveram que receber o seu galardão, a sua premiação, receberão o seu galardão. E agora, partindo para outro evento que se dará no céu, que se chama as bodas do Cordeiro. Jesus entra com a sua noiva no céu. Preste atenção que a Bíblia chama a igreja de noiva. Deus chama a sua igreja de noiva, tá bom? No sentido único, que a igreja não é templo, mas que a igreja é cada um de nós. Então, cada um de nós somos a noiva de Cristo. Estamos sendo preparadas, adornadas para encontrar com o noivo, cada um de nós em particular, tá bom? Temos essa qualidade de noiva, e noiva tem que permanecer santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, para se encontrar com o seu noivo, tá bom? Jesus entra no céu com a sua noiva, tá bom? Jesus entra com a sua noiva no céu. A alegria inexplicável que os santos arrebatados sentirão no encontro com o maravilhoso Salvador será aumentada ao entrarem eles com Jesus nos céus, lugar que ele lhes preparou. Primeiro exemplo bíblico, João, evangelista João, capítulo 14, versículo de número 13. A Jerusalém celestial. Exemplo bíblico, Hebreus capítulo 12, versículo 22. A cidade cujo construtor é Deus. Temos um exemplo bíblico em Hebreus capítulo 11, versículo de número 10. Receberá então a noiva do Cordeiro. Quando Jesus com o povo salvo entrar no céu, as multidões de anjos, milhões de milhões. Esse exemplo bíblico está em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 11. Milhões de milhões. Quando Jesus com o povo salvo entrar no céu, as multidões de milhões de anjos, Apocalipse 5, 11, certamente os receberão com cânticos. Preste atenção. Quando Jesus com a sua igreja arrebatada, com o povo que ele salvou através do seu sacrifício, tá? Ele fez a promessa de salvar esse povo, de libertar esse povo, tanto das dores físicas quanto da dor da morte, que é a dor da separação. Quando Jesus salvar esse povo e quando Jesus entrar no céu, com esse povo já vitorioso, com certeza, sem sombra de dúvida, os milhões, milhares de anjos que o apóstolo São João citou no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo número 11, esses anjos estarão lá para a recepção de Cristo, com a sua noiva já glorificada. Eu creio piamente nisso. E quando falo nisso, quando cito isso, meu corpo chega até a arrepiar, porque eu sei que será uma realidade para mim em particular. Para você, o que você sente quando você ouve essas palavras? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Os milhares e milhares de anjos, milhões e milhões de anjos que o apóstolo João citou em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, quando Jesus com a sua igreja arrebatada ao entrar no céu, esses anjos terão a iniciativa de fazer a recepção de Cristo com seus salvos entrando no céu. Certamente os receberão com cântico. Ao retornar o Rei da Glória ao céu, recebeu grande recepção, conforme está descrito no livro de Salmos, capítulo 24, versículo de número 8 e 9. É um exemplo bíblico de que quando Jesus entrou no céu, esse salmo dá referência de quando Jesus chega ao céu. Sabe aquela passagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Jesus é elevado aos céus e que diante dos olhos de todos uma nuvem oculta aos céus, e quando os anjos chegam diante dos judeus e dizem: varões galileus, o que vocês estão olhando? O mesmo Jesus que subiu, esse mesmo Jesus que subiu voltará um dia da mesma forma. Então, quando Jesus, nesse momento que ele chega no céu, o livro de Salmos, capítulo 24, versículo 8 ao 9, nos dá aqui, vamos dizer assim, um exemplo do que acontece quando Jesus chega no céu. Se você for ler em Salmos 24, 8 ao 9, você vai ver a recepção dos anjos a Jesus. Os anjos que estavam acompanhando Jesus, que vieram na terra, os que, quando chegou no céu, esses anjos estavam acompanhando Jesus. Então, aqueles que estavam acompanhando Jesus começaram
a se comunicar com os anjos que estavam já no céu. E esses anjos que estavam com Jesus, eles disseram: levantai a porta, as vossas entradas, e entrará o Rei da Glória. Os que estavam com Jesus disseram isso. Aqueles que estavam lá no céu disseram assim: quem é este Rei da Glória? Os que estavam com Jesus disseram assim: é o Rei poderoso, forte na batalha, este é o Rei da Glória. Levantai a porta, as vossas entradas, e entrará o Rei da Glória. Foi uma recepção que Jesus recebeu quando ele entrou no céu, quando ele próprio venceu a morte. Agora, quando Jesus arrebatar sua igreja, aleluia, vai ter a mesma recepção. Os milhares e milhares de anjos vão recepcionar a mim e a você e ao nosso mestre, que chegaremos e entraremos lá no céu. Esse Rei da Glória é Jesus. Quando a multidão dos que foram ganhos pelo precioso sangue de Jesus alcançar o alvo desejado, haverá festa no céu. A Bíblia nos revela algo sobre o Cântico dos Anjos, Apocalipse 5, versículo 11 ao 12. João viu anjos cantando junto com os anciões, Apocalipse 5, 9 ao 10. Os salvos cantarão também, Apocalipse 5, versículo 9 ao 10. O cântico será como o ruído de muitas águas. Cantarão o cântico de Moisés e o do Cordeiro, Apocalipse 15, versículo 3 ao 4. Como é maravilhoso saber que esse é o mesmo cântico que já começamos a entoar no nosso coração. Efésios 5,19, Colossenses 3,16. Quanto mais o Espírito Santo nos abençoa, tanto mais forte nós sentimos esse cântico em nós. A Bíblia diz que devemos cantar no Espírito, conforme está descrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 15. Cantemos aqui, pois breve nós vamos cantar ali. Eu acredito que aqueles que me ouvem aqui têm essa esperança, que nós não somos desse mundo, estamos aqui apenas como peregrino. As coisas desse mundo aqui, tudo é passageiro, riqueza fica aqui, tudo aqui nesse mundo fica aqui, mas a nossa maior esperança, a nossa maior riqueza é de um dia poder entrar no céu com Jesus e ver a recepção dos anjos para todos nós e o nosso Cristo amado. Cantemos aqui, pois breve nós iremos cantar ali. Isso é um exemplo do que vai acontecer. Já já nós vamos entrar aqui sobre as bodas do Cordeiro aqui, tá bom? Jesus vai apresentar sua noiva diante do trono de Deus. Jesus apresenta a sua noiva diante do trono de Deus. Preste atenção. Muitas vezes, quando Jesus estava aqui, ele prometeu apresentar os seus fiéis ao Pai e confessá-los diante do Pai. Jesus, quando esteve aqui, prometeu isso aos seus discípulos, à sua igreja. Nós temos exemplos bíblicos, como Mateus capítulo 10, 32, Lucas 12, 8. Jesus prometeu isso, nos apresentar diante do Pai. Ele mandou escrever à igreja: aquele que vencer, confessaria o seu nome diante do meu Pai. Apocalipse 3, versículo 5, você pode conferir o exemplo bíblico lá. E com as bodas do Cordeiro, haverá chegado esse momento. Aleluia! Junto com Jesus, a multidão glorificada, lavada no sangue do Cordeiro, entrará perante o trono de Deus. Será o próprio Jesus que apresentará os santos. Ele dirá: Pai, aqui estão aqueles aos quais eu morri. Eles confessaram meu nome na terra. Eles foram fiéis à minha palavra. Os santíssimos olhos do Todo-Poderoso contemplarão os salvos. Todos eles ex-pecadores, mas agora irrepreensíveis e santos, conforme está descrito em Colossenses capítulo 1, 22 e 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 13, exemplo bíblico. Todos estaremos diante do Cordeiro, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, Efésios 5, 27. Por isso Jesus com alegria os apresenta diante da glória do Pai. Judas capítulo 24. O Pai eterno se alegrará, ele verá na noiva de Cristo seu particular tesouro. Mateus 3,17. Ele estará perante o trono de Deus, porque o Pai deu o seu Filho e este deu a si mesmo para a redenção das nossas almas. A realização das bodas do Cordeiro, presta atenção agora, a realização das bodas do Cordeiro. A Bíblia nos dá exemplo sobre esses eventos, sobre esses fatos escatológicos aqui, tá? No processo da vinda de Jesus,
O ponto culminante será, sem dúvida, a santa cerimônia, que a palavra de Deus chama de bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Está escrito: a sua noiva já se apontou. Depois da grande festa, ela é chamada de esposa do Cordeiro. Tá? Está escrito, Apocalipse 19, 7. A sua noiva já se aprontou. Depois dessa grande festa, a igreja, em particular, eu e você, seremos chamada de esposa do Cordeiro. Apocalipse 21, 9. O que significa a expressão a noiva do Cordeiro? Quem é a noiva do Cordeiro? Esta expressão figurada mostra o que acontece quando uma alma, pela salvação, entra em aliança com Jesus para ser-lhe fiel, para pertencer inteiramente a Ele, para guardar sua vinda, a fim de estar para sempre com Ele. Nós o amamos, embora não o tenhamos visto ainda pessoalmente. Exemplo bíblico, 1 Pedro 1, 8. Somos igualmente a Rebeca, que era noiva de Isaac. Presta atenção aqui, que é um exemplo bíblico acerca desse assunto no Antigo Testamento. Somos iguais a Rebeca, que era noiva de Isaac, desde o momento em que afirmou: irei. Esse exemplo bíblico fala em Gênesis 24, versículos 51 e 58. Tá? Pertencemos ao povo chamado noiva de Jesus, desde o feliz momento em que fomos pela fé lavados, desde que fomos, pela fé lavados no seu precioso sangue. Temos dentro de nós a esperança de que Ele virá nos buscar e nos levar para a sua glória. Eu sei que tem muitos irmãos que têm a mesma fé, a mesma confiança, a mesma esperança do que eu em particular. Eu sei que tem muitas pessoas que têm essa mesma esperança e que sentem a mesma alegria quando ouve uma palavra dessa, que sente e aumenta ainda mais a esperança quando ouve uma palavra dessa. Tá? Eu sei que tem pessoas, irmãos, que têm essa esperança, tá bom? Haja vista, a Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas espirituais, mas aquele que é espiritual compreende e discerne muito bem as coisas espirituais. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais, e só aqueles que são espirituais acreditam piamente. Só aqueles que são espirituais sentem aquele arrepio na sua alma, no seu corpo, quando ouve falar sobre algo sobrenatural, como vai acontecer. Temos dentro de nós a esperança de que Ele virá nos buscar e nos levar para a sua glória. Quem pertence à noiva do Cordeiro? Preste atenção, quem pertence à noiva do Cordeiro? Quem pertence? Vamos lá? Quem pertence à noiva de Cristo, aliás? Quem pertence à noiva de Cristo? Será somente a igreja cristã? Uma pergunta. Quem pertence à noiva de Cristo? Será somente a igreja cristã? Certamente que não, certamente que não. A Ele pertence os crentes de todas as épocas, desde o justo Abel, sabe aquele que foi morto inocentemente, por seu irmão Caim? Desde do justo Abel, pertence à noiva do Cordeiro, pertence à noiva de Cristo. Todos esses serão salvos. A salvação não é para apenas um. A salvação não é para apenas uma denominação, para apenas uma placa de igreja. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para todos, independente da sua cultura, da sua raça, da sua religião. Jesus morreu por todos pertencem à noiva de Cristo, tá bom? Todavia a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas Ele morreu por todos nós. É somente a igreja cristã? Não, certamente que não. A Ele pertence todos os crentes de todas as épocas, desde o justo Abel, instituído no Velho Testamento. Sacrifícios que cobriam o pecado, Salmo 32:1, por isso tiveram seus pecados lavados no sangue de Jesus, quando Ele morreu, por morte expiatória, na cruz. Com esse ato, os crentes do Velho Testamento ficaram em igualdade de condições com os crentes da dispensação da graça. O Senhor, na sua ressurreição, conduziu-os do seio de Abraão para o paraíso. Isso está descrito em Efésios, capítulo 4, versículos 7 ao 9, tá bom? Assim, junto com a igreja,
formam todos um só corpo, o de Cristo, que aguarda a sua segunda vinda, ou a segunda vinda de Jesus. O que caracteriza hoje a noiva de Cristo? Uma noiva, no sentido material, distingue-se de longe. Muitas coisas identificam a noiva de Cristo. Ele a ama, está descrito em João 4,19, tá bom? Nós vamos falando aqui e já dando o exemplo bíblico. Ela lhe é fiel, segundo Coríntios 11, 2 e 3. Pertence só a ele e não dá o seu amor ao mundo, João 2,15, Mateus 6, 24. Pois sabe que a amizade ao mundo é inimizade de Deus, Tiago 4, 4. A noiva de Cristo rejeita as ofertas do mundo, Gênesis 39, 9. Ela quer ser fiel até a morte, Apocalipse 2, 10, Mateus 24, 13, Romanos 8, 35 e 39. Espera no seu noivo, 2 Timóteo 4, 8, pois na salvação existe a substância da esperança, Tito 2, 13 e Filipenses 3, 20, a substância da esperança. Essa é a característica da noiva de Cristo. Vimos aqui e todos os exemplos bíblicos. Quando Jesus vier, nossa comunhão com Ele, com a sua noiva que somos, será elevada a uma união eterna e perfeita. Quando Jesus vier, a nossa comunhão com Ele, como sua noiva que somos, será elevada a uma união eterna e perfeita. Por isso, esta união é chamada de bodas, tá? A noiva e o noivo passarão a morar juntos por toda a eternidade. A Bíblia não nos revela detalhes sobre tão grandiosa festa. Não podemos imaginar de que maneira será realizada, pois não há semelhança entre um casamento na terra e as bodas do Cordeiro. Uma coisa, porém, é certa. Então será conhecida e proclamada a nossa posição como glorificados ao lado de Jesus. Que dia feliz! Breve virá esse dia. Fiéis até o fim. Vamos permanecer fiéis até o fim, meus irmãos, que nós temos uma grande recompensa, a grande ceia nos céus. A Bíblia revela, ainda que com poucos detalhes, que haverá uma grande ceia nos céus e que Jesus pessoalmente há de servir aos salvos sentados à mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia, ela ainda que com poucos detalhes, mas ela nos revela que haverá uma grande ceia no céu. Exemplo bíblico, Lucas 12, 35 e 37, o 22 de Lucas, capítulo 22, versículo 30, e o 13, versículo 28 e 29. Quando ele instituiu a ceia, disse que não beberia mais neste mundo do fruto da videira, até o dia em que o bebesse de novo no reino do seu Pai. Mateus 26, 29 e Marcos capítulo 14, versículo 25. Haverá alguma semelhança entre a ceia do Senhor, que haverá uma grande semelhança entre a ceia do Senhor aqui e aquela grande ceia, ou seja, a ceia que Jesus realizou aqui, haverá uma grande semelhança. Aquela grande ceia, as bodas do Cordeiro, com a ceia que Jesus realizou aqui na terra entre seus discípulos. A Bíblia não nos revela detalhe, mas sabemos que nos céus haverá um cântico de louvor pelo sangue que foi derramado. Apocalipse 5, 9, 7 e 14. Jesus, que nos há de servir, terá em suas mãos os sinais dos cravos que o feriram. Apocalipse 5, 6. Uma coisa é certa, nós, em memória dele, havemos de cantar e jubilar, tanto em honra ao Pai, que nos deu seu Filho, como ao Filho que nos deu o seu precioso sangue e nos preparou esse glorioso céu. Aleluia! Estamos diante desses grandes eventos escatológicos. E aqui nós glorificamos ao Deus Pai e sabemos que o nosso trabalho não será vão no Senhor. E que Deus tem preparado coisas grandes, não só aqui nesta terra, mas também coisas inimagináveis. Coisas que não subiu, que olho humano não viu, que não ouvido humano não viu, coisas que não subiu ao coração do homem, mas que Deus tem preparado para todos quanto os amam. Que dia glorioso será aquele dia! Seremos recepcionados
pelos anjos quando chegarmos lá com o nosso Salvador amado. Também o nosso próprio Salvador amado vai confessar o nosso nome diante do nosso Pai que está no céu, por termos sido fiel a Ele. Então, a minha palavra aqui é: seja fiel, meu querido, seja fiel e saiba que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, você que está fazendo para Deus, pregando para Deus, cantando para Deus, continue pregando para Deus, cantando para Deus, seja nas praças, seja nas igrejas, seja na sua própria casa, cantando, louvando, continue fazendo a obra de Deus, continue testificando que Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade, tá bom? O único caminho de salvação é Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra pessoa que pode nos salvar do pecado e da condenação da morte eterna. É só Jesus. E se você faz isso, continue fazendo, que o vosso trabalho, o seu galardão será grande no céu. Nós temos essa certeza e essa convicção. Um dia nós vamos sentar na mesa com Jesus e o próprio Cristo será o nosso galardão, o próprio Cristo será o pastor que irá distribuir a ceia naquele dia, tá bom? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, não tem corte aqui, eu não costumo fazer corte, às vezes há algum erro, né, aqui, mas eu não costumo fazer corte, vai ficar assim mesmo, para a glória de Deus. O negócio aqui, irmãos, é bem natural. Eu deixo bem natural mesmo aqui os meus vídeos, tá bom? Então, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E seja fiel. Mais uma vez fica aqui a palavra. Seja fiel, que o teu trabalho não é vão no Senhor, tá bom? Um dia tudo isso aqui vai cessar e nós vamos se encontrar com Cristo nos ares e a alegria será muito maior ali no céu. Tá bom? Deus te abençoe, meu querido irmão, no nome do Senhor Jesus. Paramos aqui, bodas do Cordeiro, e ainda nós vamos continuar falando sobre escatologia no próximo evento, tá bom? E agora, no próximo evento, será um acontecimento que vai acontecer aqui na terra, quando a igreja tiver sido arrebatada, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu joinha, tá bom? De deixar o seu comentário, tá bom? E aqueles que não são inscritos, inscreva-se no canal aí, para nos ajudar, tá? Divulgar a palavra, para nos ajudar aí a incentivar mais irmãos aí a termos esperança de um dia nos encontrarmos com Cristo, tá bom, meu amado? Deus te abençoe. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Amém.